Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Servir e Amar, no estudo do livro Boa Nova, da autoria de Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 17, cujo título é Jesus na Samaria. Já fizemos uma boa parte dessa caminhada, mas retornamos agora para a segunda parte da nossa jornada com Jesus na Samaria. E vamos então elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais, aos mentores que orientam o estudo e direcionam o entendimento desta obra, trazendo esclarecimento aos nossos corações e às nossas mentes, para os ensinamentos deixados pelo nosso querido Mestre Jesus. Que bom que estamos juntos, né? Vamos continuar na nossa jornada. E essa jornada, quando iniciamos, estávamos falando que Jesus descia de Jerusalém para Cafarnaum, mas dado o adiantado da hora, eis que foi-lhe pedido, vamos assim dizer, que passasse pela Samaria. E a Samaria era aquela tribo dissidente. E já nessa paradinha que Jesus fez, 3 discípulos foram em busca de alimento. E Jesus ficou ali perto do poço de Jacó. Quando se aproximou uma mulher a quem ele pediu água. E ela estranhou profundamente, porque primeiro que uma mulher não poderia se dirigir ou um homem não poderia se dirigir a uma mulher se ela estivesse sozinha, né? E segundo, porque ela identificou naquele homem um judeu e ela era uma samaritana. Eles tinham lá as suas divergências quanto às questões religiosas, porque os judeus só louvavam e faziam suas celebrações no Templo de Jerusalém, ao passo que os samaritanos resolveram que as suas celebrações seriam feitas no monte que ali existia. E Jesus esclarece muita coisa nesse instante em que permaneceu perto do poço de Jacó, falando com essa samaritana, e lhe ofereceu a água que sacia todas as sedes. E ela ficou admiradíssima. Que água seria aquela? Que não era aquela água material que ela vinha buscar no poço. E Jesus foi devagarinho explicando para ela, e ela se convenceu de que ele era realmente um profeta. E tão deslumbrada ficou que resolveu chamar os familiares e os vizinhos para que viessem ouvir as mensagens deste mestre, deste profeta. Nesse meio tempo, os 3 apóstolos que foram buscar os alimentos, que eram Felipe, André e Tiago, retornaram e trouxeram alguns pães e algumas frutas. E insistiam para que Jesus se alimentasse também, que era necessário que ele se alimentasse. E Jesus postergando. Não, não, deixa, depois eu como, eu não quero comer agora, né? E Tiago, né, insistiu muito. E Jesus falou assim: não, eu não vou comer agora, porque eu já estou alimentado. Aí, de novo, né? Falou, mas que é isso? Como é que é isso? Como é que acontece essa história, né? Aí ele falou para Felipe assim: não te preocupes, Felipe, com agradecimento. Não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. E eles ficaram admirados. Qual é esse alimento, mestre, né? Aí ele respondeu: antes de tudo,
Meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. O meu sustento é realizar a sua obra. Olha que ensinamento esse mestre nos deu. E quando eu terminei lá naquele capítulo, eu disse assim: muitas vezes, quando nós estamos assim, entusiasmados, eu gosto dessa palavra porque dentro dela está assim a palavra Theos, de Deus, né? Então, quando você está pleno de Deus, você não vê a hora, você não tem cansaço, você não tem fome. E quando você está fazendo uma coisa com muito entusiasmo, com muito amor, uma coisa que você gosta, você não para, não é verdade? Até que veja aquela obra concluída. Assim estava Jesus naquele momento. Falei, não há necessidade de parar para me alimentar agora. E os discípulos então ficaram, né, admirados com aquilo tudo. E continuou ali, né? É verdade, observou o discípulo, olhando a multidão que os acompanhava. Vedes melhor os corações e não podemos perder esta oportunidade de divulgação da boa nova. Levaremos para Cafarnaum mais este triunfo, porque é incontestável que obtivestes aqui entre os samaritanos um dos nossos maiores êxitos. Tiago e André ouviram silenciosos o diálogo. E a palavra entusiástica do apóstolo, o mestre sorriu e acrescentou: não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O de que necessitamos, em todas as situações, é entender o que o Pai deseja de nós. Como todo o seu anelo é do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. E dirigindo o olhar à turba compacta de seus seguidores, exclamou para os companheiros: acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Calemo-nos por alguns instantes a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos. E fez-se silêncio entre os três discípulos, de modo que puderam ouvir distintamente os diálogos travados entre os que os acompanhavam. Então Felipe estava entusiasmado também, né? Falando assim, nossa, vamos embora, vamos lá para Cafarnaum, mostrar que nós conseguimos aqui, olha quanta gente, olha que multidão está conosco, isso é uma vitória, né? Entre os samaritanos ainda, né? Então, entre aqueles que discordavam de muita maneira como eles se conduziam, e ele tinha ali uma multidão. E Jesus falou assim: vamos parar para pensar. Vamos prestar atenção. E isso daí pode ser uma ondulação de superfície. Nós precisamos saber realmente se nós estamos fazendo aquilo que o Pai quer. Porque é muito assim ilusória a aparência. E assim também é nos dias de hoje, não é verdade? Muitas vezes nós nos iludimos com as aparências. Porque batemos a primeira vista, nossa, olha só como a nossa casa espírita hoje está cheia. Nossa, como esse vídeo bombou. Jesus falou assim, mas peraí, pera lá. Vamos ouvir o que é que eles estão falando. Será que eles entenderam a nossa mensagem? Será que eles chegaram à conclusão daquilo que nós queremos? Porque nós queremos trazer a boa nova. Será que eles entenderam? Vamos ouvir. Vamos ouvir o que é que eles estão falando. E muitas vezes, se dentro da casa espírita, a gente poderia também dar aquela paradinha e falar assim:
Ah, o que será que eles estão falando, né? E às vezes tem gente lá falando assim, nossa, esqueci a janela aberta, o tempo vai tá ameaçando chuva. Esqueci de botar o feijão de molho. Quando chegar lá, não vai ter o que fazer pro almoço. Vou mudar o cardápio de hoje. Vou fazer macarrão, que é mais fácil. A outra, ai meu Deus, esqueci de preparar o lanche pro meu filho. Não é assim? E o tema lá correndo sobre as mensagens de Jesus e o povo com a cabeça lá longe, só de corpo presente. E aqui mesmo agora, alguns irão dizer: nossa, ele mudou lá o fundo, olha, agora não tem mais os livros, cadê? Não é isso, hein? Presta atenção na lição de Humberto de Campos trazendo para gente a passagem de Jesus pela Samaria, porque é exatamente essa passagem que nós temos que entender de fazermos realmente aquilo que o Pai nos pede. E Jesus já deu dois exemplos de lição: da água viva, aquela que sacia todas as sedes, isto é, o conhecimento desses ensinamentos que nos abre uma porta enorme para a nossa felicidade, que é isso que nós buscamos. Na, 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 no final das contas, o que nós queremos é justamente a felicidade. É justamente encontrarmos a nossa felicidade. Nada mais que isso. E aí, ele também dá outro exemplo da alimentação, que muitas vezes a material, até mesmo material, não é imprescindível. Nós podemos nos alimentarmos de outras formas. Nós não percebemos, mas pelo próprio ar nós nos alimentamos. Pelo sol, pela energia que nós trocamos entre nós. Isso também é alimento. Pelos bons sentimentos, pelas vibrações, pelo pensamento positivo, saudável. Olha quanta coisa nos foi passada. Mas vamos ouvir o que é que os samaritanos que estavam ali ao lado de Jesus estavam falando. Presta bem atenção se não é aquela pessoa que está preocupada com a roupa no varal e a chuva que está vindo. Então alguém lá falava assim: acreditas que seja esse homem o Cristo prometido? Perguntava um samaritano de boa figura aos seus amigos. De minha parte, não aceito semelhante impostura. Esse nazareno é um explorador da piedade popular. É certo, concordava o interpelado, mesmo porque, em sua terra, não chega a valer um denário. Pelos próprios parentes é tido como inimigo do trabalho e há quem duvide da sua preguiçosa cabeça. É um louco de boa aparência, dizia uma mulher idosa para a filha. Pelo menos essa é a opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Entretanto, cá para mim, acredito que seja um grande velhaco, porque se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio. Por que não se transfere para Jerusalém ou mesmo para Tiberíades? Bem sabe a razão disso. Lá encontraria homens cultos que lhe confundiriam a presunção. Mais próximos de Jesus, um rapaz sentenciava em voz discreta: quando chegamos, foi ele achado sozinho com uma mulher. Que te parece essa circunstância? Perguntava a um companheiro de caminhada. Certamente desejava salvá-la a seu modo, replicou com malicioso riso o inquirido. Num grupo vizinho, falava-se acaloradamente.
Esse homem é um espertalhão orgulhoso, dizia convicto um velhote. Só faz milagres juntos das grandes multidões, para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas magias, nas suas mágicas. E não tem caridade, acrescentou outro, pois ainda há pouco tempo, quando procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu para o monte sob o pretexto de fazer orações. E a noite começava a cair de todo. No alto já brilhavam as primeiras estrelas. Jesus sentou-se com os discípulos à margem do caminho para um momento de repouso. Vocês perceberam o diálogo das pessoas, daquela turba que estava ali do lado de Jesus? Jesus passando as maiores lições propícias para o momento, e eles ainda presos nas questões mais primitivas da vida, mais primárias da vida. Jesus tentando elevar a condição desses, eu vou falar da nossa condição, de seres rastejantes, talvez nos dando o vislumbre das primícias de um voo glorioso, e nós não, nós presos ali no chão, chafurdando na lama, com essas observações caluniosas, injuriosas, maliciosas. E nós fazemos isso à torta e à direito, ainda hoje. Não chegamos a entender a lição do mestre. E a lição dele é todo amor. O evangelho dele é todo amor. Há um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a lei do amor e começa assim: o evangelho de Jesus é todo amor. É todo amor, paciência, tolerância, compreensão, bondade, misericórdia. Todos essas virtudes, vamos dizer, que nós ainda não desenvolvemos em nós. Urge que nós busquemos lá no fundo do nosso coração, no mais profundo do nosso ser, essas qualidades que já estão em nós. Basta que nós desejemos trazê-las à tona. E como vamos fazer isso? Estudando, observando, trocando ideias e cerceando a palavra fútil e inútil, passando por aqueles 3 crivos que dizem que é de Sócrates, eu não sei se é, né? Da verdade, da bondade e da utilidade, né? Se alguém vem e traz para você uma notícia, você tem que passar por esse crivo. Isso é verdade? Se você achar que não é, não passe adiante. Isso é bom para alguém? Tem bondade nisso? Se você ficar em dúvida, não passe adiante. Isso tem utilidade? É útil para alguém? Para alguma situação? Ficando em dúvida, não passe adiante. E é isso que nós temos que fazer. Buscar sempre um critério de avaliação daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Conta-se. E aí, já passou pelo crivo, Noeli? Bom, vamos chegar à conclusão. Conta-se que Divaldo reclamou para Joana de Ângeles que as lições que ela passava eram assim de um teor tão elevado que as pessoas não conseguiam entender de fato
a profundidade daquelas lições. E é isso que nós reclamamos mesmo, não é? Então, Divaldo falou para ela assim: então estão pedindo que a senhora baixe um pouquinho o padrão das suas informações para que a gente possa entender. E o que foi que Joana respondeu? Não é isso, Divaldo. Na verdade, eu quero que vocês se esforcem para atingir o entendimento necessário das lições que estão sendo passadas. A mesma coisa aqui. Jesus passando as lições lá para os samaritanos e muitos deles não conseguiram entender, não conseguiram perceber. Mas isso é muito natural, porque cada um de nós está num patamar de entendimento. E aí a bondade do Mestre Jesus, ele sabia disso. Por isso que ele não atendeu o pedido do apóstolo, do discípulo, dizendo que vamos levar toda essa turma para Cafarnaum para mostrar o quanto foi feito, né? Ele falou, não, não é bem assim. E aí a noite se fez, como diz Humberto de Campos, e vamos ver como é que ele termina essa narrativa da passagem de Jesus pela Samaria. André, Tiago e Felipe estavam espantados com o que tinham visto e ouvido. Aparentemente, o mestre fora aureolado de imenso êxito. Entretanto, verificaram a profunda incompreensão do povo. Foi então que Jesus, com a serenidade de todos os instantes, os esclareceu, cheio da sua bondade imperturbável. Vamos ver o que Jesus nos diz, né? Não vos admireis da lição deste dia. Quando veio o Batista, João Batista, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamo-me glutão e beberrão. Essa é a imagem do campo onde temos de operar. Por toda parte encontraremos os samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho, sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Que lição, hein? Que lição! Então a recomendação aqui está. Nós não podemos nos distrair, que vem lá já de outra recomendação dele, orai e vigiai. Porque nós não podemos nos dar ao luxo dessa distração, porque temos que estar observando a vontade de Deus, através das suas leis e através do evangelho que o Mestre Jesus nos deixou. E lembrando que evangelho significa boa nova. É isso que nós estamos fazendo aqui agora, recordando as lições do Mestre através da literatura de Humberto de Campos, que nos chama a atenção, porque tudo do que necessitamos, o Mestre já nos deu. Nos deu a água da vida, nos mostrou qual é o alimento que sacia todas as nossas fomes, né? E que o caminho é realmente fazer a vontade do Pai. E como estamos nós no nosso dia a dia? Fazemos a vontade do Pai?
Esses dias, conversando com o professor Antônio Carlos Tarquínio, ele falou assim: nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. E será que nós estamos entendendo realmente provas e expiações? E nos propôs um teste. Façam o teste. Quem está em prova não reclama. Pare e pensa. Quem está em prova não reclama. Quantos de nós estamos em prova? Porque nós reclamamos de tudo. Ah, meu Deus, mas caiu uma chuva justo naquela hora. E esse calorão, hein? Meu Deus. Mas reclamamos de tudo, daquilo que nos compete e daquilo que não nos compete. Então, precisamos melhorar as nossas informações a respeito de que mundo nós estamos vivendo. A considerar que estamos sempre reclamando, nós estamos num mundo de expiações somente por enquanto. Não chegamos ainda à qualidade de provas. Mas podemos fazer isso juntos. Na medida em que nós, olhando as dificuldades do mundo, soubermos não só agradecer, mas louvar o Pai em todas as circunstâncias, posto que Paulo já dizia: em tudo dai graças. As dificuldades pelas quais nós passamos, nós não sabemos as consequências e a sequência dos fatos depois dela. E certamente contribuíram ou contribuirão para o nosso aprendizado, para o nosso melhoramento. E que estamos nós fazendo aqui no planeta Terra? Justamente buscando nos aperfeiçoar, nos melhorar. Esse Jesus mexeu com a cabeça de cada um de nós. E é preciso que nos apliquemos no aprendizado das suas lições. A teoria nós já temos. Precisamos é praticar. Praticar o amor, a benevolência, a caridade, a bondade, a tolerância, o entendimento, refazendo a nossa trajetória rumo a mundos melhores. E é isso que é a proposta do Mestre. Nós podemos começar hoje, aqui e agora, elevando os nossos pensamentos em profunda gratidão por esse Pai tão misericordioso, justo e bom, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui nesse planeta hoje, tão lindo, para a nossa reedificação, reestruturação e aperfeiçoamento. Que nós possamos, nestes momentos tão simples, mas com um coração tão leve, pela bondade do Mestre Jesus, enviarmos os nossos melhores sentimentos a todos os lugares do nosso planeta que se encontram em conflito. Ampara, Senhor Jesus, e benfeitores espirituais, os dirigentes destes locais, dando-lhes a percepção de um mundo maior e da grandiosidade da família planetária
em que estamos inseridos. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos lares e que a sua paz se faça em cada um dos lares. Desde a choupaninha, a maior mansão que possa existir. Que o teu amor lá penetre e permaneça sob a forma de um perfume, de uma luz que clareia todo o espaço. Abençoa, Senhor, os locais que estão sobre as catástrofes climáticas. Num lugar muita seca, num lugar inundações, terremotos, maremotos, vulcões. Dá que todos nós, onde quer que estejamos, possamos tirar um proveito, um aprendizado de todas as aflições pelas quais passarmos. Nós agradecemos, Senhor, a confiança que tem ainda na humanidade por enviar novos irmãozinhos nossos reencarnando neste momento. E também pela vossa bondade em receber aqueles que já cumpriram a sua missão e retornam à pátria espiritual. Que sejam todos plenos de luz. Graças a Deus. É tão bom a gente poder agradecer a Deus, louvar a Deus, que nos torna tão mais leve. Dizem que a oração é que nos eleva a patamares mais altos, né? Nos aproximando dos benfeitores e sentindo essa paz. Orem, meus amigos, pela paz do mundo, pela paz em nossos próprios lares, nossos corações. E oremos para que possamos nos encontrar tão logo no próximo capítulo do livro Boa Nova. E o próximo capítulo será a oração dominical, é o capítulo 18. Estejam conosco. Dá um like, divulgue, falem para os seus amigos, se é que gostaram, né? Mas se não gostaram, fica falando nada não. Mas se gostaram, divulgue para todo mundo. Um abraço, fique na paz do Mestre Jesus. Até a próxima!